Alerta de vídeo nerd. Não é um vídeo de notícia, não é um vídeo de análise de jogador nem do time. É um vídeo sobre teoria do futebol. Às vezes eu faço isso aqui. Se não é do seu interesse, tá tudo bem. É só fechar o vídeo. Muito que bem, eu sou Felipe Noronha. Este é o Eu Vim de Santos. E este é um vídeo sobre um texto do site The Athletic, que é um site que vive de assinaturas para pessoas que querem, lá fora, né? Um site em inglês. Bom, você pode pagar aqui também caso fale inglês. Matérias mais complexas e tal, mais teóricas sobre qualquer esporte. Eu leio muito sobre NBA e às vezes eu leio sobre futebol. E aí ontem, na última terça-feira, perdão, carnaval, né? Tô meio assim. Eu tava lendo essa matéria bem num dia em que, e eu vou revelar para vocês, eu sofri algumas ameaças, né? Às vezes as ameaças são online, a gente tenta relevar, tenta deixar para lá, mas elas se transformaram recentemente em ameaças pessoalmente, lá na Vila. Nos 2 jogos que eu fui esse ano do profissional na Vila, não fui contra a Portuguesa, então na vitória contra o Mirassol e na vitória contra o São Bento, 2 pessoas falaram algumas coisas meio pesadas. Uma lá no setor que eu fico sempre com algumas pessoas que assinam o canal, que me assistem, e outra lá fora. Eu estava gravando para o Resenha uma matéria e uma pessoa ficou gritando algumas coisas que me deixaram bastante com medo, né? Fiquei bastante com medo do que poderia acontecer. Enquanto eu estava com o microfone na mão, câmera na cara, esse trecho inclusive está no ar em um dos resenhas, é que eu fiquei totalmente parado e frio, então vocês não vão perceber, o áudio não vaza. Mas eu fiquei com muito medo. E aí, por um grande acaso, eu estava aqui pensando nessa situação ontem, alguns ataques que se fortaleceram recentemente, e estava lendo sobre futebol. Eu gosto muito. O canal é um lazer para mim, né? Apesar de ter virado emprego, falar de futebol é um lazer para mim. E por uma grande coincidência, eu resolvi ler uma matéria que eu tinha separado do The Athletic para ler. E ela se chama Scout funciona no futebol? E olha só a relação que eu vou fazer. Por quê? Porque a resposta é meio que não. E scouts, às vezes, gostam e odeiam o mesmo jogador, que é basicamente o que acontece aqui. E qual é a relação que eu vou fazer? Eu gosto muito de alguns jogadores que boa parte das pessoas que me assistem não gostam. Boa parte das pessoas que me assistem gostam de alguns jogadores que eu não acho tão bons assim e faço análises mostrando, no meu ponto de vista, por que não estão entregando, por que são mais fracos, enfim, por que eu não gosto. Sempre o jogador em campo, jamais a pessoa, tá bom? E aí, se os scouts gostam e desgostam dos mesmos jogadores, por que a gente, um cara que faz jornalismo no YouTube, pessoas que assistem esse cara, precisam ter ódio à opinião alheia? Você não precisa me odiar, me ameaçar, ou o que quer que seja, porque eu gosto e elogio um jogador que você não enxerga como bom. Tá tudo bem, os próprios scouts, sei lá, pensa num jogo recente, do Liverpool gosta, do Real Madrid não gosta, o scout do Borussia Dortmund gosta, e o scout do Chelsea não gosta, do mesmo jogador, da mesma pessoa, é normal. Então eu vou ler esse texto, eu vou deixar aqui na descrição também para quem quiser, a versão é em inglês, tá? Não tem em português, mas quem quiser tiver interesse, bom, você pode jogar no tradutor também, caso seja sua vontade. Então eu vou ler alguns trechos, na verdade, né? No filme Moneyball, de 2003, super recomendo inclusive, a gente pode ler sobre uma equipe profissional que confiava apenas em um grupo de pessoas nada confiáveis, os scouts. Scouts veteranos sempre erravam muito feio as suas projeções de certos jogadores, focando nas habilidades erradas, mas sem muito feedback para se basear. Eles simplesmente olhavam e falavam, nossa, esse beisebol, né? Esse cara tem, sei lá, uma batida, eu não sei como chama, uma rebatida boa. E não tinha um scout, números, estatísticas que provavam esse ponto. Era só no achismo. Eles confiavam apenas no seu dom, no suposto dom que eles tinham. Pessoas que incluindo profissionais experientes, às vezes têm motivos subjetivos, intuições subjetivas que não confiam, que não contam nas habilidades reais. Um site, o The Ringer, que inclusive eu gosto muito, eu recomendo muito, revisou 13 mil análises desses scouts e, estatisticamente, esses scouts eram tão confiáveis quanto você jogar um dardo para decidir se contrata ou não um jogador. Então vamos assim, o Santos quer contratar
o Dalbert aí que estão falando, né? O Santos joga um dardo no sim ou não. Era a mesma probabilidade de acertar que esses scouts do Moneyball. É muito baixa a possibilidade desses scouts que trabalham sem dados estatísticos acertarem uma contratação. É só gosto, é só a intuição. E às vezes eu falo do meu gosto aqui também. Às vezes eu falo da minha intuição. Eu posso sentir que um jogador vai explodir a qualquer momento e ele pode nunca explodir. Acontece. Às vezes eu posso achar que um jogador vai muito mal e ele ir muito bem. Acontece, né? O futebol nunca teve os seus scouts passando por esse escrutínio tão público. Às vezes aparece um perfil escrito por scouts por aí. Por exemplo, vazou um do Ronaldinho falando corretamente que ele era muito técnico. Vazou também um do Xavi quando estava na base do Barcelona, falando que ele era muito lento e que teria problema num jogo mais veloz. O que se tornou o quê? Um erro gravíssimo. O Xavi é só, talvez, o maior jogador da história do Barcelona, que não se chama Messi, claro. Mas, infelizmente, não há muitas fontes de scout por aí, publicamente. Pensa, a gente não sabe o que os scouts do Santos falam, pensam, não é divulgado, a gente não tem a menor ideia. Vamos lá. Então a gente não tem respostas, eu tô lendo, tá? Para algumas questões básicas que afetam bilhões de dólares, no caso aqui, milhões de reais, que são investidos e gastos todo ano. O scout no futebol funciona? Como é que você sabe se funciona ou não? Quais são os dados? E como é que pode se tornar melhor esse scout? Alguns anos atrás, houve um estudo na Holanda, por um cara de nome Tom Bergkamp, que não é o Bergkamp, claro, o grande craque holandês. Ele chamou, agora eu não vou ler porque eu sei como é que eu li ontem, eu sei de cabeça. Ele chamou 100 scouts de clubes holandeses, 100. Eles toparam fazer esse estudo e passou um jogador que atuava em divisões menores da Inglaterra. Não na Premier, nas outras lá. Pegou esse jogador, montou um Skills and Highlights, jogou no YouTube, que todo mundo faz, botou aquela música eletrônica e mostrou para esses 100 scouts. O resultado foi muito maluco. Olha só. O resultado, segundo o Bergkamp, foi surpreendente, mas não de uma maneira boa. Olha só. Metade desse grupo tinha que simplesmente dar nota de A a D. Gostei é A, não gostei é D, B, C, por ali. Metade desse grupo deu A, metade deu D. Para o mesmo jogador, vendo os mesmos lances. A outra metade desse grupo de 100 tinha que especificar algumas coisas. Ele é veloz? Sim ou não? Ele faz a cobertura de contra-ataque? Sim ou não? E outros pontos. Metade deste grupo deu sim para velocidade e não para velocidade. Deu sim para ele faz uma boa cobertura, deu não para ele faz uma boa cobertura. O mesmo jogador vendo os mesmos lances. Olha que loucura. Então assim, o que esse estudo mostrou? Que o scout no olhômetro simplesmente faz com que eu goste de alguém e você não. Você não precisa ir nos comentários aqui do vídeo pós-jogo e falar: eu não acredito que este merda do Noronha está defendendo e passando pano de novo para X jogador. Eu nem estou falando de jogador que está atualmente no clube. Desde 2019 eu recebo esse tipo de comentário. Eu não acredito que o cara que eu acho ótimo, este desgraçado do Noronha, acha ruim. Para de queimar esse jogador. Sabe por que você não precisa isso? Porque o que você enxerga, eu não enxergo. O que eu enxergo, talvez você não enxergue. E não de forma correta. Todo jogador está fazendo uma coisa que a gente enxerga de maneira diferente. Scouts dão a mesma nota, dão para o mesmo jogador uma nota A e uma nota D. Dão 10 e 0, vendo os mesmos lances. E aí eu lembrei totalmente, ao ler esse estudo, por uma grande coincidência ontem, da gente discutindo aqui. Se eu gosto do Pelé e você não, tá tudo bem. Quer dizer, não tá, no caso do Pelé não tá tudo bem, mas você entendeu. Porque a gente tá vendo as mesmas coisas. No meu gosto elas podem ser boas, no seu gosto elas podem ser ruins. Eu não passo pano, eu não defendo, eu não queimo, né, no lado negativo. Eu só estou comentando o que eu vejo. Outras pessoas que fazem canais veem de maneira diferente.
Vocês que assistem podem ver de maneira igual, podem ver de maneira diferente. Porque até os scouts de times da primeira divisão da Europa, ricos, bilionários, erram e acertam no mesmo jogador. É só uma questão de gosto. E tá tudo bem gostar ou desgostar, desde que não xingue, não ameace, não vire uma pessoa querendo me pegar de porrada na Vila Belmiro, porque eu gosto de sentar na arquibancada, porque eu não tenho medo de sentar na arquibancada com torcedores que não só amam o clube que eu amo, como me assistem e gostam de conversar comigo. Nem todo mundo que senta junto ali no bondinho do Evinte Santos concorda com tudo. Inclusive a gente discorda bastante. Inclusive não só sobre jogadores, visão política. Eu tenho uma visão política, a pessoa que senta do meu lado tem outra, aí a pessoa que senta à frente tem uma mistura dos dois. E tá tudo bem. A internet promove esse ódio, né? Se alguém não gosta do que você gosta, ela é uma idiota. Se você não gosta de algo, esse algo é a pior coisa já produzida na história da humanidade. Não é assim. Parem de odiar, principalmente no futebol. Scouts veem os mesmos lances do mesmo jogador e pensam de maneiras diferentes. Acontece. Aí depois esse artigo sugere, né, programas estatísticos, o Santos inclusive usa um, né, comprou recentemente, um desses modernos, que ajudam. Mas que, na verdade, é uma ajuda. No fim das contas, é uma questão de gosto, é uma questão do que o scout, do que o departamento inteiro, do que um diretor, como, né, pede o Dracena, que tem que ser só uma pessoa falando para o presidente comprar ou não, decide. Tudo é uma questão de gosto. Vamos usar o exemplo do Dracena, porque teve um react aqui recente de uma entrevista dele. Se ele gostou do Goulart, ele vai falar, gostei do Goulart para o presidente. Se o presidente paga ele para dar essa opinião, contratou o Goulart. Se ele fala, não gostei do Daniel Guedes, que ele não gostava mesmo, e fala para o presidente ouviu. Se o presidente confia no Lisca, como confiava, ia renovar o Madison. Ia mesmo. Se chega um outro técnico, porque o Lisca foi embora e fala, não queremos o Madison, o presidente ouve. Tudo depende de quem é pago para tomar essa decisão. Scouts olham o mesmo jogador e falam, esse é bom, esse é ruim. Só que é o mesmo jogador. Parem de odiar. Muito obrigado, um beijo, tchau.